Então, nós vamos falar agora sobre apelação. Primeiro, vamos explicar o seguinte. Quando nós temos um inquérito policial, esse inquérito policial, ele é instaurado para apurar uma infração. Claro, se for uma conduta praticada em flagrante delito, nós vamos ter aí a abertura de um auto de flagrante delito. Se não houver a prática de fato em flagrante delito, nós vamos ter um inquérito policial. Então, esse inquérito policial, ele vai para o Ministério Público. E o Ministério Público pode arquivar quando não há provas da autoria e materialidade do crime, ele pode pedir diligência e ele pode denunciar, certo? Aqui embaixo, nós vamos separar aqui, ó, para dizer o seguinte. Se o Ministério Público denunciou, nós vamos ter que ter uma citação para que o acusado apresente a resposta à acusação. Dessa resposta, o MP apresenta o que a gente chama de tréplica. E se o juiz, depois da resposta do acusado e depois da tréplica do Ministério Público, né, que é a resposta da acusação, ele se convencer que pode receber a denúncia, que ele pode absolver, o que ele vai fazer? Ele vai designar uma audiência, onde nós vamos ouvir a vítima, e também nós vamos ouvir as testemunhas. Olha aí, beleza. E depois da oitiva das testemunhas, nós vamos ter as alegações finais do Ministério Público e do juiz, do acusado. E, feito isso, nós vamos ter a sentença do juiz. Tá? Essa é uma estruturazinha simples. Quando o Ministério Público pede nas alegações a condenação e a sentença é a condenatória, o Ministério Público vai dar só o ciente. Quando o Ministério Público pede nas alegações a condenação e o juiz absolve, nós vamos ter então um recurso de apelação. Que é isso que nós vamos ver aqui, ó. Então, o recurso de apelação, ele é encaminhado a uma Câmara Criminal isolada. Uma Câmara Criminal isolada, ele tem, normalmente, a seguinte estrutura. Ó. Vamos abrir aqui. Se eu quiser falar de uma Câmara Criminal isolada, eu vou ter que dar a seguinte explicação. Câmara Criminal isolada, eu tenho 3 desembargadores e tenho um representante do MP, que é um procurador de justiça. Isso é uma Câmara isolada. Um desses desembargadores é o relator e os outros 2 são o que a gente chama de revisores. Quando a apelação é dada à entrada, ela vai ser distribuída por relator. Mas antes do relator dar o voto dele, o procurador de justiça vai dar um parecer. Ficou ruim, mas vocês entenderam. Então, só para explicar aqui a questão da estrutura da apelação. Ela é
Excelentíssimo senhor doutor desembargador, relator da Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Só mostrando aqui, se eu quiser abrir aqui novamente, que lógico, de uma sentença do juiz de direito, uma sentença de um juiz, eu tenho que encaminhar um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado. E na verdade, nesse Tribunal de Justiça vai ter essa Câmara isolada que vai julgar esse recurso. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. O processo, um processo número tal, Ministério Público, o apelado, fulano de tal, capitulação, artigo 129, artigo 147, aqui trata-se de duas acusações, tá? Em que nós temos o crime de lesão corporal e o crime de ameaça. Apelação do Ministério Público, sentença proferida por douto juízo. Ministério Público, por meio do promotor de justiça ao final, inconformado com a decisão proferida nos autos, aí teria que colocar aqui a decisão que absolveu o réu fulano de tal da acusação de lesão corporal e ameaça, interpõe o presente recurso de apelação fazendo mediante as razões e fundamentos seguintes expostos. Consta da peça osodial acusatória que no dia 25 de 5, por volta das 23h30, a vítima fulana de tal foi agredida fisicamente na sua residência pelo seu companheiro, Gregório fulano de tal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o agressor, o qual foi recebida no dia 4. Posteriormente, o acusado apresentou resposta à acusação. Reparem que eu estou apenas relatando esse procedimento aqui, ó. Eu coloco aqui na peça esse rito aqui do Ministério Público, ou seja, o que foi feito no processo. Ofereceu denúncia no dia tal, o acusado respondeu através de advogado no dia tal, em audiência de instrução e julgamento foi realizada a oitiva da vítima e da testemunha informante Raquel fulana de tal, sendo posteriormente interrogado o réu. Eu estou contando a história do processo, o rito que aconteceu. Depois, a Defensoria apresentou memoriais finais, pugnando pela absolvição do réu e em procedência do pedido de indenização em favor da vítima. Mas o Ministério Público tinha apresentado, aí teria que colocar aqui, vamos colocar aqui, em seguida, o MP, apresentou. Tá aí no. Não? Em seguida, né? Em seguida, o MP. Vou tirar daqui. O MP apresentou alegações finais, pugnando pela condenação do acusado. E a Defensoria Pública apresentou memoriais finais, pugnando pela absolvição. Por derradeiro, douto juiz julgou improcedente a denúncia feita pelo Ministério Público absolvendo o acusado. Aí ele diz aqui, consigno que, muito embora partilhe do entendimento de que os crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, suas declarações restaram isoladas nos autos, pois restou incontroverso pelo depoimento dos envolvidos de que um dos irmãos do acusado presenciou o ocorrido, inclusive interviu na situação. No entanto, este sequer foi arrolado pelo Ministério Público, que apenas trouxe dos autos uma testemunha que não presenciou a situação,
não sendo, portanto, a palavra da vítima, nesse caso, suficiente para isolar e caracterizar o decreto condenatório. Basicamente é isso que ele está dizendo. Afirmou ainda que, embora partilhe de entendimento, os crimes de violência doméstica valados da vítima são especial relevância, suas declarações já estavam isoladas nos autos. Acho que isso aqui pode tirar, que está repetindo lá em cima o que ele já tinha dito. Nobres julgadores. Data vênia, entendemos que a sentença prolatada pelo juiz não expressou o melhor direito. Exceto que, no que tange ao rol de violência doméstica familiares, não podemos olvidar que o material probatório nem sempre é tão contundente, pois os crimes cometidos neste rol ocorrem em diversos casos no âmbito residencial, na presença somente das partes. Então, normalmente só tem a vítima e o acusado. Portanto, é muito difícil desmerecer o que ela diz. O depoimento da vítima de violência doméstica familiar contra a mulher se estabelece como uma prova bastante importante da autoria e materialidade dos fatos. Nesse sentido, entendemos que a palavra da vítima está em perfeita sintonia com as declarações colhidas perante a autoridade policial, incluindo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão acertada, confere que, resumidamente, nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial força probatória e pode embasar, sim, o decreto condenatório, máxime quando em sintonia com o laudo pericial e confissão do réu. Então, veja, aqui penso que a palavra dela está em sintonia com o laudo e está em sintonia com o depoimento da testemunha que foi lá. E aí nós mostramos aqui outra jurisprudência, violação, violência doméstica, ameaça, absolvição, crime contra a liberdade individual, ameaça praticada no âmbito de unidade doméstica. Recurso, o réu pedindo inaplicabilidade da lei Maria da Penha. Relação de afeto entre o apelado. Mérito. A lei Maria da Penha, quando demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente e a relação íntima de afeto entre a vítima, independentemente de coabitação. O agente que ameaça a sua ex-esposa de morte, causando-lhe mal injusto e grave, comete o delito do artigo 147 do Código Penal. Então, é muito importante, numa apelação, explicar essa questão da importância do depoimento da vítima. Se vocês colocarem jurisprudência e doutrina, ótimo, porque aí ela fica bem mais fundamentada. Aí, nós estamos apresentando aqui um argumento da insuficiência de prova. Insuficiência probatória. Não assiste razão recorrida em relação ao argumento de insuficiência de provas. Vejamos. Entende-se? Não é o caso aqui, não assiste o recorrido, insuficiência de provas. Não assiste razão ao magistrado. Porque a gente não está recorrendo da sentença dele. O recorrido, na verdade, ele vai contrarrazoar essa apelação. Não assiste razão ao magistrado em relação aos argumentos. Vejamos, este órgão entende que, após esquadrinar os autos, percebe-se que a vítima confirmou em juízo o teor dos depoimentos prestados na sede policial, lastreando a materialidade delitiva da prática de crimes de lesão corporal e ameaça, o que torna em conteste essa matéria delitiva. Reafirma sob maneira que não assiste razão ao magistrado uma vez que a vítima, tanto em juízo quanto na delegacia, prestou os depoimentos de onde se pode extrair elementos detalhados do crime praticado pelo réu. Além disso, a testemunha Raquel, ouvida como informante à audiência, confirmou o ocorrido de forma detalhada, conforme consta nos autos do processo. Ademais, os crimes de violência doméstica familiar, a palavra da vítima e seus familiares e amigos, entre outros, têm bastante valor probatório, tendo em vista que, na grande maioria das vezes, os crimes são cometidos em âmbito doméstico sorrateiramente na presença de familiares da vítima.
Cuida-se, sobretudo, da proteção da mulher conquistada nos anos de luta. Pode ser juntado aqui, que foi uma decisão, crimes de lesão corporal no âmbito de violência contra a mulher, insuficiência de provas, indúbio pro réu, impossibilidade em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, especialmente contra o gênero feminino, a palavra da vítima assume especial relevância. Pronto. Ínclito julgadores, ou seja, ele está se dirigindo aqui aos membros revisor, relator, revisor e o procurador de justiça. No caso, os que vão julgar são os desembargadores, né? Ínclito relatores. O depoimento da vítima se mostrou firme e coerente desde a fase pré-processual até a fase processual e não restaram dúvidas acerca da autoria e materialidade dos crimes. Ademais, o depoimento da testemunha informante corrobora os fatos narrados na denúncia, o que se alude ao crime de lesão corporal e ameaça. O laudo pericial, referente ao fato, descreveu: o periciando é consciente e orientado apresenta erosão traumática no lábio mandibular. Então, tu vê, aqui podemos ver que nós temos o depoimento de uma testemunha, nós temos o laudo pericial e, portanto, o Ministério Público requer seja dado provimento ao presente recurso, visando a reforma da sentença recorrida, a fim de que o réu fulano de tal, Gregório, seja condenado na prática do crime do artigo 129 e 147. Vou salvar as alterações e vou assinar. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta?